para o pessoal que está entrando, eu estou convidando todos a se apresentar no chat. Nós temos o chat aqui embaixo, onde vocês podem escolher escrever o chat só para os palestrantes ou o chat aberto ao público. E vocês podem contar um pouquinho de qual empresa vocês são e qual segmento que vocês atuam. Se são projetistas, se são desenvolvedores, facilities, pode ser que tenha muita gente de facilities entrando hoje também, que é uma área que utiliza muito a questão da acessibilidade, né? Conta um pouquinho pra gente, aproveita esse espaço do chat para fazer o network aí que a gente faria pessoalmente. Quem sabe até o final do ano a gente não consegue refazer o nosso evento pessoalmente, né? Bom, vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre o Licenciamento Brasil, bem rapidinho, antes da Elisa fazer a apresentação dela, que nosso tema hoje é de acessibilidade. Então, o primeiro movimento que a gente sempre coloca é um dos objetivos principais do Licenciamento Brasil, que é fazer justamente esse network incrível, que é a troca de informações, troca de conhecimento e, lógico, gerar negócios, ter oportunidade de venda de serviços e contratação de serviços também. Então, todas as nossas ferramentas vai de encontro à troca de conhecimento de qualidade e também desse network que é maravilhoso. Então, por isso que eu peço que para quem está entrando, se pudesse apresentar no chat que a gente tem aqui embaixo, tá? Vocês podem colocar o chat aberto a todos os participantes. Falar um pouquinho sobre o que você faz, qual o seu ramo de atuação e qual empresa você atua. É uma forma da gente, como se a gente estivesse trocando um cartão de visita, justamente, a gente pode fazer uma troca aí de contatos, né? Eu sou a Sarley Polini, não sei se todo mundo me conhece, eu sou engenheira civil de formação e atuo 22 anos na área de legalização imobiliária. Tenho uma empresa de consultoria também na área de legalização imobiliária. Temos uma outra empresa que faz a parte o Safety Docs, que faz a parte de gestão de licenças e alvarás. E o Licenciamento Brasil é o nosso mais novo projeto, existe há 1 ano, e que vem ajudando aí muitos profissionais e a gente compartilhando muito conhecimento nesse grupo maravilhoso. Para essa semana, a gente escolheu uma semana de webinars que foi escolhido pelos próprios integrantes dos grupos, os temas principais. São muitos temas legais, a gente procurou pegar alguns temas que tivessem uma abrangência um pouco mais nacional, para que a gente pudesse atender todos os mercados. E a gente deve passar a fazer esses eventos com um pouco mais de frequência, em função até do sucesso que tem sido essa semana de webinars. Bom, falando um pouquinho de agenda, além da Elisa, na segunda-feira eu fiz um webinar falando um pouco sobre o projeto, um pouco mais sobre o projeto Licenciamento Brasil e todas as ferramentas que nós temos disponíveis e o mercado de licenciamento e aprovações. Ontem, a Amanda Martins, que está aqui com a gente hoje dando suporte, falou sobre o licença de funcionamento e o VRE. Todas essas palestras dessa semana estarão disponíveis na semana que vem no nosso canal do YouTube. Então, quem não se inscreveu ainda lá no canal Licenciamento Brasil, por favor, se inscreva para que vocês tenham acesso às palestras que vocês, por algum motivo, não conseguiram assistir ou não conseguirão assistir, que a gente vai deixar disponível na próxima semana. Para essa semana ainda, a gente tem 2 eventos muito bacanas. Amanhã a gente vai ter o evento do Banco Mundial, da equipe do Doing Business, que trabalha no desenvolvimento do relatório Doing Business, que é um relatório que fala sobre a visão de facilidade de fazer negócios no mundo e no Brasil. Então, eles vão trazer uma visão de qual é o nível de dificuldade ou facilidade de se obter alvará de construção, alvará de funcionamento, enfim, como é a visão do Banco Mundial em relação à burocracia no Brasil. Esse relatório ele é reportado para o mundo inteiro para que os investidores tenham referências de como é o mercado brasileiro para se investir. E isso para a gente do mercado é super importante para que a gente entenda um pouco até a dificuldade quando a gente trabalha com clientes internacionais, né? Então, estão super convidados. Se alguém não se registrou ainda ou conhece alguém que tem interesse na palestra, por favor, passe o link para que ele possa se cadastrar. Amanhã, às 18 horas, também, com a Iri e com o Gabriel. Essa é uma palestra bem bacana. E na sexta-feira, nós estaremos com
o Thomas Ficarelli, que é um especialista ambiental. Ele vai falar um pouco sobre etapas preliminares e estudo técnico de aprovação de empreendimentos, que é um tópico que gera muitas dúvidas também, e vai trazer algumas informações bem interessantes para a gente desse setor. No futuro, eu prometo que a gente vai fazer outros temas, porque ficou de fora segurança, anistia, seguro, enfim, tem uma série de temas que foram solicitados quando a gente fez a pesquisa e a gente está tentando organizar para fazer outros eventos para que a gente possa cumprir toda essa agenda. Se você é um profissional que gosta de passar conhecimento, tem um tema específico que você gosta de abordar, procura a gente, entra no site, passa o e-mail, conta para a gente o que você pode contribuir com a nossa comunidade, porque a ideia do Licenciamento Brasil é justamente essa, para que seja um portal colaborativo onde os profissionais estejam dispostos a mostrar o seu conhecimento, quanto de expertise ele tem, mas também possa ajudar outros profissionais que ainda muitas vezes estão no início de carreira, ou que a especialidade dele não é aquela, mas que ele precisa saber pelo menos o básico para que complemente as outras disciplinas em que ele atua, né? Então, eu posso não ser o especialista lá em Manaus, mas para eu atender um cliente que tem uma demanda em Manaus, eu preciso saber o mínimo necessário para o licenciamento em Manaus. Então, esse objetivo de agregar profissionais da área de licenciamento e aprovações, de consultorias, de projeto nesse segmento, a gente quer que seja realmente um licenciamento Brasil, que você possa encontrar um fornecedor. Eu não sei se tem gente aqui, se tiver, por favor, diga da cidade que vocês são, fora São Paulo e Rio de Janeiro. Mas ontem nós tínhamos na palestra profissionais do Sul, do Nordeste, então foi muito bacana e é essa provocação que a gente quer fazer de fato, né? Eu gosto muito sempre de agradecer essas 4 mulheres incansáveis, e o termo incansável, para quem não sabe, existe um livro do Maurício Benvenuti, da Startse, que é muito bacana, que se chama Incansáveis, e fala um pouco dessa energia que é empreender, essa energia que é fazer acontecer, e realmente essas 4 mulheres estão comigo no projeto Licenciamento Brasil desde o início. A Tatiana Zanelli e a Amanda, que estão aqui conosco hoje no suporte, a Angélica hoje está aqui também nos assistindo, e a Fernanda, que faz esses eventos acontecerem com maior sucesso. Ela fica um pouco mais nos bastidores, mas também está aqui assistindo com a gente e dando todo o suporte que a gente precisar. Bom, falando um pouquinho do Licenciamento Brasil, o que a gente já tem para quem não conhece? Nós temos o portal de legislações, que hoje a gente tem a legislação de São Paulo completa no nosso portal, de maneira facilitada. Você pode consultar lá formulários, links úteis, o que já tem online, tipos de aprovação. Então, tem muita coisa bacana lá no portal. Da cidade de São Paulo, nós temos completo. E nós temos a cidade de Belo Horizonte também, que nós tivemos a participação da Arquivalia, da Lorena, que nos ajudou a construir, que é uma profissional especializada lá em BH, e tá um conteúdo bem bacana também, você pode acessar muita informação legal. Então, para quem trabalha nessas 2 cidades, por favor, acesse lá e depois conta para a gente, se tiver com alguma coisa para melhorar, a gente aceita a sugestão também. Se você é um especialista em alguma cidade e queira participar conosco na construção dos materiais das outras cidades, porque a gente quer que o portal Licenciamento Brasil seja um portal do Brasil de verdade. Então, só que assim, para construir uma cidade é muito conteúdo. Então, se você é um especialista de uma cidade, quiser contribuir com a gente, que seja com a legislação municipal, com a parte de prefeitura, a parte de bombeiro, a parte de meio ambiente, não tem problema. Traz para a gente o que você quer participar, a gente dá todo o crédito para o profissional participar, com a divulgação da marca de vocês também, como um especialista no segmento e que pode auxiliar outras empresas que estarão buscando profissionais ou contratando, tá? Uma outra coisa bacana, nós temos um portal onde você pode se cadastrar como fornecedor, e como fornecedor, hoje ainda é uma plataforma estática, onde a gente utiliza esse cadastro de fornecedores para localizar fornecedores no Brasil inteiro, utilizando o processo online, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Dentro de, no máximo, 2 meses, a gente vai estar lançando uma plataforma dinâmica, onde esses fornecedores vão poder oferecer serviços para os clientes. E os clientes vão poder contratar via plataforma também. Então, você vai querer um profissional que atue em Recife, que faça especificamente FAM. Vai ter a possibilidade de você fazer essa busca e o cadastramento, a busca do fornecedor local.
né? Porque muitas vezes é importante a gente identificar um fornecedor local, muitas vezes só para um protocolo de processo, muitas vezes para uma consultoria mesmo. Então, você pode se cadastrar tanto como fornecedor, como também cliente. Muitos consultores, às vezes, têm serviço pontual na cidade, quer contratar, subcontratar um serviço local. Então, daqui no máximo 2 meses, essa plataforma aí, que é o Licenciamento Brasil Consultores, estará disponível, tá? Por enquanto, vocês entrem lá, se cadastrem, assim que estiver lançada a plataforma, a gente vai contar para vocês. E como vocês podem se manter atualizados? Nós temos tanto nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, nós atualizamos diariamente todas as notícias que a gente tem do setor, de legislações importantes do Brasil inteiro, de todos os segmentos da área de licenciamento e aprovações de projeto, da parte de urbanismo. No nosso site, a gente atualiza também no nosso portal as notícias, e nós temos um canal do YouTube onde a gente pretende colocar cada vez mais vídeos explicativos, vídeos orientativos temáticos, para que vocês possam acrescentar aí conhecimento com os profissionais do mercado, tá? Além disso, nós temos as redes sociais, que eu acabei de falar para vocês, e hoje nós temos 13 grupos temáticos. Então, nós temos os grupos que tratam de assuntos genéricos, você pode perguntar qualquer informação técnica do nosso segmento, e nós temos também grupo específico de acessibilidade, de segurança, vigilância sanitária, licenciamento ambiental. Nós temos grupos temáticos, os grupos são bem sérios, assim, o grupo é muito bacana, se ajuda muito, e se você não conhece ainda, eu vou pedir para a Tati colocar o link aqui no chat, entre nos grupos e seja super bem-vindo, tanto para contribuir quanto para fazer perguntas. Nessa época de Covid foi muito importante, os grupos, as pessoas se ajudavam no que estava aberto, no que estava fechado, como estava sendo o atendimento, o horário de funcionamento, então a gente percebe que realmente é um diferencial os grupos de WhatsApp, tá? Nós temos um grupo de vagas também, nesse momento, infelizmente, tem muita gente procurando recolocação, então a gente tem um grupo de vagas onde as pessoas podem publicar as vagas e pode também oferecer o seu currículo para buscar uma recolocação, tá? E aí, por último, falando para vocês já de 2 ferramentas que nós temos disponíveis no Licenciamento Brasil, que é muito bacana, que é o App Zoneamento. O App Zoneamento ele só funciona na cidade de São Paulo por enquanto. A gente está buscando qual é a próxima cidade que nós vamos expandir. A novidade é que o App Zoneamento pode ser baixado gratuitamente e você pode consultar o zoneamento da cidade de São Paulo grátis também, não tem custo. Então, com um único check-in, você faz um check-in no imóvel que você está, no endereço que você está, confirma o endereço, ele já te traz o zoneamento e os parâmetros construtivos, tá? O app, ele está disponível tanto para o iOS quanto para Android, e vocês encontram facilmente nas lojas. A gente tem algumas melhorias futuras que a gente deve fazer no app, como trazer a consulta prévia para dentro do app, mas lá você já consegue buscar se a sua atividade é permitida no endereço, se a atividade já é de baixo risco, que pode ser, de repente, licenciada pelo VRE. Enfim, tem muita informação bacana no app. Então, quem não tiver, corre lá e baixa. E uma segunda ferramenta que nós já temos funcionando, que é muito bacana, é o Processo Online, que é uma plataforma digital onde você consegue contratar o serviço de protocolo de um processo em qualquer lugar do Brasil. Então, você entra, diz qual é o tipo de processo que você quer contratar, protocolar, qual a cidade, faz o upload de toda a documentação, a gente linka o seu trabalho com um profissional da região e esse profissional vai fazer o protocolo do processo e devolve para a gente o protocolo para que você possa continuar dando acompanhamento. Esse processo online ele pode ser utilizado também muitas vezes para atendimento de uma exigência técnica, ou às vezes esclarecer uma dúvida, ou simplesmente atendimento de um comunique, uma exigência do poder público, tá? Então, vocês podem usar de diversas formas aí o processo online. Está lá no portal também, caso alguém tenha alguma dúvida de como acessar, dá um alôzinho aí no chat que a Tatiana me ajuda aí passando os links, tá? Então, vamos lá para a nossa palestra de hoje. A Elisa Prado, muitos profissionais aqui já conhecem a Elisa Prado. A Elisa é arquiteta e urbanista, se formou no Mackenzie, é pós-graduada em tecnologia de edificações para engenheiros e arquitetos na Poli,
é mestra pela FAO, com tema Acessibilidade de Bens Culturais e Móveis, é certificada pelo curso de Acessibilidade Universal e Desenho para Todos, na Universidade de Barcelona, trabalhou na Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo, ministrando cursos sobre temas, avaliando projetos de adequação e realizando vistoria técnica. Desde 2017, ela atua como representante do IAP na CPA e atua com o escritório principalmente como consultora das principais incorporadoras e construtoras do país, com o objetivo de garantir a plena acessibilidade nos espaços edificados, além de fazer o projeto de adaptação, de sinalização, realizar vistoria, laudos e treinamento. Ninguém melhor do que a própria Elisa para se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela. Nós temos uma novidade que agora, foi dia 3, né? Saiu publicação da nova norma de acessibilidade. A Elisa vai tentar passar alguns pontos que ela já conseguiu captar e, eventualmente, no futuro, a gente pode pedir para a Elisa fazer uma nova palestra para a gente, falando um pouco mais especificamente da NBR nova, né? Porque praticamente assim, saiu segunda-feira, basicamente não deu tempo de absorver todo o conteúdo. A Elisa participa de algumas reuniões, ela vai trazer algumas novidades aqui para a gente também, tá bom? Elisa, a palestra é toda sua, seja bem-vinda. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite para estar aqui falando, né, para o Licenciamento Brasil sobre o tema de acessibilidade. É muito legal poder participar, né, dessa semana tão rica de informações. E é isso, a apresentação é um pouco do que você falou, né? Sou arquiteta, estou desde 2007 atuando na área de acessibilidade. Inicialmente eu estava na Secretaria da Pessoa com Deficiência e entrei para dar curso de acessibilidade e logo foi me envolvendo com outras ações da Secretaria, como fazer vistoria, análise de projetos, e com o tempo foi surgindo a oportunidade de fazer isso para atender o mercado, né? E desde então só atuo com essa área, né, que é de acessibilidade. Trabalho principalmente, como eu falei, como consultora, então atendendo para que os projetos se desenvolvam, né, e se execute isso, a atender a legislação e a norma, né, e atender né, principalmente, mais do que atender a legislação e a norma, atender quem precisa, né, atender as pessoas com deficiência, atender a todos, para que os espaços estejam corretos. Então, é um trabalho, né, de normativo, mas é um trabalho de conscientização também, né, e que eu desenvolvo já há bastante tempo e que eu gosto muito, né. Então, é muito bacana poder trazer tudo isso aqui para vocês. O que eu preparei para falar hoje, né? Claro que com essa novidade não tem como não falar da nova norma, mas a minha ideia com a apresentação era para apresentar um pouco da legislação, né? Falando sobre o ponto-chave da acessibilidade para que os profissionais fiquem mais cientes e tomem mais conhecimento de onde encontrar as informações e assim possam atuar, sabe, né, com mais segurança e sabendo como executar corretamente, né, ou interpretar corretamente. É claro que aqui em 1 hora, né, de apresentação que a gente tem, até um pouco menos, né, para dar espaço para a gente dialogar um pouco, não dá para falar sobre tudo, né? Mas a ideia é a gente poder passar um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela na apresentação que eu preparei para vocês. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, tá certinho. Então tá bom. E aí eu coloquei esse tema, né? Do existente ao novo, né? Porque eu vejo que existe muito essa dúvida, né? Eu, desde 2016, eu estou dando curso com regularidade nas áreas de acessibilidade, né? Tanto que tem vários alunos meus aí online, participaram de cursos comigo. E
E essa é sempre uma dúvida, né? Tem quem atua com projeto novo, tem quem atua com adaptação, mas acessibilidade é um tema para qualquer profissional, não é um tema só para mim que atua somente com isso, né? Todo mundo vai passar por alguma demanda, algum questionamento, né? Alguma exigência legal em relação à acessibilidade. Então é importante que todos tenham esse conhecimento e entender um pouco das nuances entre atuar com o existente ou o novo, né? Então, o primeiro passo para a gente poder atuar bem na área de acessibilidade, desenho universal, é entender o nosso público, tá? Então, as pessoas com deficiência, né, a definição, né, sobre esse tema, né, foi uma definição atribuída pelas próprias pessoas com deficiência, tá? Em que se entende que existe um impedimento, uma característica da pessoa, né, que pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial, mas a interação com as barreiras é que vai permitir ou não a sua participação na sociedade, né? Por que que isso é importante a gente entender? Porque se a gente não toma esse cuidado de entender essas barreiras, o que são barreiras para as pessoas com deficiência e eliminar elas, não criá-las, nós, como profissionais, estamos sendo responsáveis pelo impedimento do potencial das pessoas, né? Então, é fundamental que a gente esteja ciente de todo esse universo da acessibilidade para que a gente garanta esse potencial de todo mundo, né? E assim todo mundo tem acesso aos mesmos direitos, aos mesmos locais, nas mesmas condições, né? Com a mesma qualidade que é ofertado. A gente tem historicamente um padrão de se trabalhar com uma certa característica humana que tem toda a sua capacidade de mobilidade, de percepção, de cognição, e ao longo do tempo a gente foi observando que existiam outros grupos e que tinham que estar sendo respeitados, né? E primeiro a gente pensou que essas barreiras tinham que ser eliminadas, porque a gente só sabia fazê-las, né? E ao longo do tempo a gente foi entendendo como não criá-las, como criar um espaço que acolhe a todos, tá? Então esse é um ponto importante que a gente tem essa definição, né, na Lei Brasileira de Inclusão, e é importante a gente saber isso. No Brasil, a gente tem pelo censo de 2010, cerca de 24% da população que se declarou com alguma restrição, tá? Ou de mobilidade, né, ou de percepção, em menor ou maior grau. Isso é diferente de estar num parâmetro médico de deficiência, né, num parâmetro legal de deficiência, mas é uma autodeclaração e ela tem muito valor, apesar desses números terem, né, uma revisão mais recente, né, de como apresentar esses números, mas é muito importante a gente ver que 1/4 da população sente alguma restrição e por isso se declara assim. Então, quando a gente pensa que, nossa, mas para quem que eu estou projetando isso? Por que que eu estou me preocupando com acessibilidade? Eu nunca vejo. Essas pessoas existem? Sim, elas existem. Sim, a gente precisa ter esse olhar para elas. Tá? E dentro das características, né, de deficiência, a gente tem como maior a deficiência visual, né? Como projetistas do espaço construído, a gente tem geralmente um olhar mais atento para a deficiência física, né? Por conta do espaço que ela precisa para circular, muitas vezes por conta de um equipamento, mas a deficiência visual é uma grande quantidade. Então, a gente tem que observar todas têm sua importância, todas têm sua característica, todas têm sua implicação na hora de projetar. Então, nenhuma pode ser esquecida.
E aí eu vou falar um pouquinho das legislações que são mais relevantes, né? Não sei se tem alguma pergunta aí, eu vou fazendo algumas pausas para ver se entra alguma questão de vocês, né? Vocês podem ir escrevendo aí no chat e elas vão me passando. Se tiver alguma questão e quiser falar agora. Não, por enquanto nós não temos nenhuma pergunta. Pode seguir, Elisa. Tá bom. Então, sempre quando a gente fala de legislação, a gente não pode esquecer que tem um decreto federal 5296 de 2004 que regulamentou duas leis do ano de 2000, né? Uma que fala sobre a prioridade de atendimento e outra que fala da acessibilidade. Apesar de ser de 2004, apesar da gente ter outras que foram surgindo, né, de lá para cá, essa legislação tem uma grande importância, ela ainda está em vigor, né? Ela tem uma grande importância até por ter normatizado, né, as questões de acessibilidade para o Brasil todo. Antes era tudo pontual, municipal, estadual, e neste marco a gente estabeleceu o parâmetro nacional. E aqui tem 2 artigos que são ponto-chave, né? E que isso, assim, se você vai trabalhar com existente, se você vai trabalhar com novo, mas principalmente com existente, às vezes isso implica em entender em que momento aquela edificação estava em 2004 e se ela já tinha que ter atendido certos quesitos, porque já estava na legislação, se houve omissão ou não, né? Então, isso pode ser relevante entender. O primeiro artigo aí que está na tela, ele está falando sobre a concepção e a implantação de projetos atendendo aos princípios do desenho universal. Então, desde 2004, a gente já tem o tema do desenho universal, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto. E trazendo a norma de acessibilidade, né, as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas como a referência. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de uma norma técnica ela não ser obrigatória, né, de atendimento, no momento que uma legislação cita ela, ela passa a ser obrigatória. Né? Então, a gente não precisa ter uma lei descrevendo qual a altura do corrimão, qual a inclinação da rampa, quais as características do banheiro. Ela simplesmente cita a norma e os profissionais vão seguir. Então, desde essa época, a gente tem, né, dependendo do município, isso já tinha uma obrigatoriedade antes, mas nacionalmente, né, uniformemente, a gente tem a partir desse marco. Então, quando alguém pergunta, eu preciso seguir a NBR 9050? Sou obrigado a seguir o que está na norma? Né? Sim, é obrigado porque está vinculado à legislação. Né? Então, isso é importante. A gente não está seguindo a 9050 só porque é a referência que a gente tem sobre acessibilidade. É porque obrigatoriamente a gente tem que atender. E isso, para nós profissionais, é importante a gente saber para não cometer nenhum erro. Né? E como essa legislação estabeleceu que as normas técnicas de acessibilidade da BNT e não a 9050, então qualquer norma sobre o tema de acessibilidade é obrigatório que esteja atendida, né? Nos nossos projetos, na nossa concepção, na nossa implantação. Tá? E o artigo 11, a gente vai falar da construção, reforma e ampliação, tá? De edificação de uso público ou coletivo ou que tenha mudança de uso, né, tem que ser executadas de modo que se tornem acessíveis às pessoas com deficiência. Tá? Aí na legislação está escrito pessoa portadora de deficiência, que é um termo que está em desuso, né? Mas é como está escrito ainda. Então a gente, né, põe na cabeça que o termo correto é pessoa com deficiência. Tá? É isso que a gente tem que usar. Depois a gente pode até falar mais sobre terminologia, se vocês quiserem saber. Então, esse é um primeiro marco importante, né? O Decreto Federal 5296.
ele ainda está em vigor, ele ainda tem outros artigos, mas eu achei que esses eram os mais relevantes de destacar, até pelo histórico, né? A gente entender há quanto tempo a gente já fala sobre esse assunto. O decreto 6949, ele é importante também, porque ele fala da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Foi uma convenção, é uma convenção da ONU, né? E o Brasil assinou, ratificou e criou um decreto que tem status de emenda constitucional e que traz sobre os direitos da pessoa com deficiência. Daqui surgiu aquela definição sobre pessoa com deficiência, falando que a deficiência e a barreira elas estão intimamente associadas e que a gente tem que ter esse nosso olhar de cuidado para não criar as barreiras e atrapalhar a atividade, né, a efetiva participação das pessoas. Nesse decreto que traz, né, essa ratificação da convenção, entende-se que a discriminação contra qualquer pessoa, que a discriminação por motivo de deficiência é uma violação, né? Então, é considerado discriminação. E aí, isso é importante, porque a gente também entra em outro ponto em que a gente tem que ter esse cuidado ao promover acessibilidade, né, a promover da forma correta, para a gente não causar um impedimento, não ser considerada discriminação. E que isso aqui é o tipo de material legal que um juiz vai utilizar, né, muito claramente para dizer a pessoa se sentiu violada, né, os direitos dela foram violados, ela foi discriminada. Reconhece, né, a acessibilidade, deixa eu voltar. Reconhece a acessibilidade como né, o que permite as pessoas terem acesso, né, a importância da acessibilidade. E aí a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que se baseou muito nessa convenção que eu acabei de apresentar, tá? Para falar, é uma legislação para falar sobre tudo que envolve a vida da pessoa com deficiência, por isso é chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, ou LBI, também é conhecida assim. Tá? Então, ela reforça tudo aquilo que estava na convenção e complementa, né, muitos direitos, né, da pessoa com deficiência. Também é uma legislação super importante, porque ela vai tratar de vários temas, né, como eu acabei de falar, como trabalho, comunicação, educação, transporte, lazer e Elisa, acho que seu áudio sumiu. que a Lei Brasileira de Inclusão fala das várias esferas da vida da pessoa com deficiência. Então, as pessoas com deficiência têm direito a mesma igualdade de oportunidades com as demais pessoas, isso é importante, então, no direito ao trabalho, no direito à saúde. Então, tudo isso está envolvido com acessibilidade, em promover a acessibilidade para promover esse direito à igualdade de oportunidades. Então, quando a gente pensa em acessibilidade num edifício comercial, né, a pessoa que está indo lá eventualmente para ir num consultório médico, ela tem que conseguir fazer esse acesso com as outras pessoas. A pessoa que trabalha nesse consultório médico tem que conseguir utilizar aquele espaço naquelas funções, né? A pessoa que está na recepção, né? Um visitante esporádico, público permanente ou esporádico, todo mundo, né, tem que estar apto a usar aquele espaço. Tá? E aí a gente considera discriminação em razão da deficiência. Elisa, o seu áudio cortou novamente. Você está nos ouvindo?
É importante a gente falar que a legislação de inclusão... Pode Elisa, falar. volta só um pouquinho, porque seu áudio cortou aí um minutinho antes. Se puder voltar um pouquinho a frase. Tá. Eu fiz aqui uma leitura desse artigo, né? E o que eu estava falando é que o tema das adaptações razoáveis gera muita dúvida, né? Principalmente por quem vai fazer uma adaptação, né? E se abraça nesse termo, né? Ah, mas eu preciso fazer o que está na norma. Eu posso fazer uma adaptação razoável e entende como uma adaptação razoável sendo algo menor, né? Ou menos do que está na norma. E esse termo de adaptação razoável, ele não é definido dessa maneira. A adaptação razoável tem a ver com a pessoa poder pedir além do que está na norma, né? Então, é uma segurança para a própria pessoa, porque a gente não tem na norma tudo que vai atender a todas as deficiências, todas as necessidades de adaptação para a pessoa poder exercer uma função. Então, a adaptação razoável é a possibilidade da pessoa pedir aquilo que vai funcionar para ela, tá? E a recusa na adaptação razoável pode ser considerada discriminação, né? Então, é de tomar cuidado, porque às vezes alguém nos contrata para fazer uma adaptação de um espaço, fala, olha, eu tenho aqui sei lá, o meu restaurante e, né, vou abrir um restaurante nesse imóvel, preciso adaptar ele para essa função. E aí você vem com as questões de acessibilidade, ó, não tem rota, a gente tem que adaptar, não tem banheiro, tem que adaptar, o andar de cima tem que ter acesso, né? E aí o proprietário, né, ou até o próprio arquiteto, engenheiro, profissional, vai lá e se depara na legislação com esse tema, adaptação razoável, e fica em dúvida, será que eu posso atender menos? Se a legislação me pediu isso? Aí o atender menos tem a ver com uma impraticabilidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Não tem a ver com essa definição de adaptação razoável, tá? Porque essa adaptação razoável é para aquela pessoa que vai trabalhar no espaço e ela chega e fala, olha, eu preciso de um ajuste para eu poder trabalhar aqui, eu preciso de um computador com leitor de tela. Então, eu preciso que o meu contratante tenha esse recurso, né, no meu equipamento. E aí ele pede isso, o outro profissional que não tem deficiência não está pedindo um software especial, né, mas esse precisa para poder exercer a função. Então, essa é a adaptação razoável. Pode ser uma adaptação razoável, eu preciso de um piso tátil direcional que me leve até tal ponto, porque isso me dá segurança, porque isso me facilita, porque isso me dá agilidade, né? Porque eu não tenho elementos para poder circular com segurança. Então, isso pode ser a adaptação razoável que ele precisa naquele espaço. Então, esse é o sentido de adaptação razoável. Isso é importante ficar claro para a gente não cair nesse discurso de que eu vou fazer menos do que a legislação, a norma me pede. Tá? Aqui na Lei Brasileira tem 2 artigos muito similares ao que eu falei da 5296. A concepção de obras novas, né? Isso, aquelas existentes, né? Onde a gente tem que adequar. E aqui eu queria destacar que a gente tem que vir com base na norma vigente. Isso agora até, né, é pauta importante no momento que a gente está atuando agora, né, dessa semana em diante, com uma revisão da norma. Então, esse ponto também era importante ser falado. Tem alguma pergunta por enquanto? Elisa, nós temos uma pergunta aqui, mas eu não sei se você vai falar um pouquinho mais para frente sobre as regras especificamente da norma. O Reginaldo Vidal fez uma pergunta, até nós tivemos 2 profissionais aqui respondendo, mas a gente queria ouvir um pouquinho da sua opinião.
Sobre o sentido de abertura da porta da rota de fuga, a NBR 9050, se a NBR 9050 prevalece sobre os decretos estaduais do Corpo de Bombeiros, que a gente tem muitas vezes um conflito, porque na rota de fuga a gente sempre tem que abrir para fora, né, a porta. Se você tem essa experiência e pode falar um pouquinho para a gente. Não sei se vai falar mais para frente. Não tinha preparado, mas acho que é Reginaldo, né? Isso, Reginaldo Vidal. É uma boa lembrança do Reginaldo entender essa prevalência entre legislações, né? Legislação é obrigatório atendimento, então a gente tem que atender. Não tem uma mais importante que a outra. A federal prevalece sobre a municipal, né? Não tem, a gente tem que atender todas. Então, quando a gente encontra divergências, a gente tem que ir buscando os meios de buscar uma regulamentação à parte. Então, às vezes, por exemplo, em São Paulo, questionar a Comissão Permanente de Acessibilidade, fala tal lei, fala tal coisa, e a outra fala essa coisa. O que vai ser encarado, né? Então, até que isso seja corrigido. De forma geral, se a gente tem duas regras, a gente tem que fazer um mix, né? Então, se a gente tem uma lei que fala que tem que ter 2% de vagas reservadas e a outra fala 3%, a gente tem que atender 3%. Mas a gente não vai excluir aquela legislação de 2%, que falava 2%, porque tem outros pontos nela que são relevantes. Então, a gente tem que fazer essa junção, tá? Nesse tema específico que ele falou, na acessibilidade, não fala que a porta tem que abrir para um lado ou para o outro. A gente tem que garantir as áreas para se abrir a porta. Você tem que ter os espaços para conseguir abrir a porta, tá? Então, tirando no sanitário ou num local onde a pessoa vai ficar isolada, em que obrigatoriamente a porta tem que abrir para fora, e isso já né, coincide com uma regulamentação de rota de fuga, nos outros percursos, né, no caso da rota de fuga, vai prevalecer o que está nas outras regras, né, o sentido da abertura da porta, porque para a acessibilidade não tem a obrigatoriedade da porta abrir em determinado sentido, a não ser nos espaços em que a pessoa for ficar isolada, como um sanitário, tá? Então... Eu tenho uma regra que eu sempre procuro adotar, que ajuda bastante nesse conceito, principalmente de concorrência entre legislações, que eu sempre digo o seguinte: a gente tem que atender aquilo que é mais restritivo. Qual é a norma que é mais restritiva? A mais restritiva é a que a gente vai ter que seguir, porque a gente vai ter que atender todas as normas, né? Na concorrência de normas não tem essa disputa, então é o mais restritivo. Sim, a gente fala que é o mais restritivo, né? Mas, assim, é para a gente não entender que se uma lei é mais restritiva, a gente não vai ignorar a outra. Usar a lei inteira. Isso, é cada tópico mais restritivo, cada tema, né? Exatamente. Cada artigo mais restritivo. Se tiver um artigo que é mais restritivo em outras, é o que a gente tem que adotar. Às vezes tem um inciso no artigo que é mais restritivo. Exatamente. Então, é a parte mais difícil. Então por isso que eu falo que a gente tem que fazer um mix, porque a gente vai pegar uma que fala um item de uma que fala uma coisa. A NBR 9050 da edição de 2015 para cá, deu uma limpada em algumas divergências que existiam, e agora mais algumas. Então isso tende a diminuir com o tempo, né? Ou ela não entrar em mérito de certas informações que já estão previstas em legislações, tá? Então é isso, assim, a gente atende ao mais restritivo, porque se eu atendo 3%, automaticamente eu atendo de 2%. Então, eu não deixei de atender ninguém, né? Todas as legislações são importantes e são relevantes. Pode ser que uma feita numa época veio com uma exigência e outra veio depois e trouxe outra exigência, ou no município se resolveu determinar diferente do que já tinha. E se ela exige mais, eu vou atendê-la, mas se ela exige menos, continua prevalecendo aquela que foi anterior. Então, não tem prevalência pela data, né, de publicação, não tem prevalência pela esfera, né, tem prevalência pelaquela que é mais restritiva para poder atender a todo mundo. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui, eu não sei se você vai falar um pouquinho mais para frente, eu vou te fazer a pergunta, se você for falar mais para frente, a gente deixa para depois. A
Isabela Cristina, ela está perguntando se você poderia falar um pouquinho mais sobre adaptação razoável e se pode ser aplicada a empreendimentos turísticos no sentido de adaptar espaços de forma não definitiva, por exemplo, adaptação de quartos para pessoas surdas com kits específicos. Então, ela está dando um exemplo, né? Se existe essa flexibilização em relação a adaptações razoáveis. Então, tem o que está na legislação, que você tem que atender, e tem aquilo que alguém pode ligar para o hotel, né? Digamos que seja um hotel, vai ligar para o hotel e falar: olha, eu tenho essa característica, eu preciso desse item. Não está escrito em lei nenhuma aquilo que aquela pessoa está pedindo, mas aquilo é importante para ela garantir a acessibilidade dela. Então, o local vai fornecer, né? Desde que isso não gere um ônus muito desproporcional, né? Falar, o que ela está me pedindo é um produto importado, só vende nos Estados Unidos, né? Eu não consigo fazer uma importação, não chega a tempo, etc. Então, assim, eu não tenho como oferecer esse recurso, porque isso gera um ônus desproporcional. Mas ela tem o direito de pedir, e se não for um ônus desproporcional, essa adaptação razoável deve ser fornecida. Então, isso não tem a ver com adaptação razoável, com ter digamos, um item que não é fixo, né? Às vezes, a acessibilidade pode ser itens não fixos, pode ser equipamentos, tecnologias assistivas, né? Pode não ser, a acessibilidade não se completa só com a edificação sendo acessível. Existem várias esferas de acessibilidade, a gente tem que ter um bom atendimento, né? A atitude das pessoas em relação à pessoa com deficiência, a gente tem que ter uma comunicação, né? A gente tem que ter uma programação. Então, se aquele hotel, por exemplo, tem atividades de meditação, né? Então, como é que essa aula de meditação vai ser dada se chegar uma pessoa surda? Então, isso é acessibilidade programática. Enfim, não vou me estender muito, porque a gente tem pouco tempo. Mas assim, eu acho que isso é realmente uma coisa que é muito difícil, às vezes, das pessoas entenderem. O fato de a gente ter decretos municipais, estaduais ou federais, ele não impede os negócios de terem que se adaptar à acessibilidade como um todo. Muitas vezes um decreto ou, enfim, uma lei, ela pega alguns pontos específicos básicos, você tem que apresentar ali o projeto, ser avaliado o projeto, ter uma licença específica, mas isso não impede de você ter que cumprir outros requisitos da norma que atenda a pessoa com necessidade especial. Né? São duas coisas diferentes, mas juntas. Né? Em alguns momentos a gente precisa de licença e alvará e documentação, sim, e outras você precisa de atitude e adaptação, simplesmente. Não Exatamente. É o fato de você não ter... a prefeitura não tem alvará, certificado de acessibilidade. Tá, não tem o certificado, mas você continua tendo que atender a norma, porque é uma norma brasileira. E aí tem, entre outras questões, de atendimento ao consumidor, né? A gente vai até um pouco além. Eu acho que essa visão é super difícil, às vezes, colocar até para o cliente, de que não é porque não existe uma lei que ele não tem que adaptar, né? Não tem que atender a norma brasileira. Sim, e existe a lei, né? No caso, até existe. E outra coisa, o que eu estou falando é que, além do que está na norma e do que está na lei, a pessoa tem o direito de pedir outras coisas. E isso está na lei. Então... E isso vai acontecer se a gente está fazendo um projeto de aprovação, a gente não tem como prever tudo isso, porque isso são itens que a pessoa vai chegar e vai se apresentar e falar, eu tenho essa necessidade. Isso pode ser um item que, a partir daquele momento, se incorpore e fique lá, porque se entendeu que pode ser útil para outras pessoas, ou pode ser um item, fiz uma alocação de um equipamento, está aqui para aquele uso, e depois eu deixo disponibilizar, porque foi uma pessoa específica que pediu. E não é um item que está escrito numa lei, né, específico aquele item. Sim, mas ela sentiu essa necessidade como uma pessoa com uma necessidade especial. Exatamente. Né? Ela tem esse direito. Tem mais uma perguntinha aqui só para você continuar. A Shirley Vaz está perguntando se é necessário aviso sonoro em todos os elevadores para deficiente visual em condomínio, e se isso é previsto em norma. Se todos os elevadores ou se você pode escolher, eu acho que a pergunta dela é se você pode ter só alguns elevadores com aviso sonoro. Não, eu vou falar um pouquinho sobre a norma mais para frente, aí eu acho que eu emendo nesse conceito, que é o que eu acho que vai ser relevante para ela. Então, continuando aqui, falando da Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 60 fala sobre acessibilidade conforme as normas técnicas, né, reforçando mais uma vez.
falando que as regras se aplicam, né? Planos diretores municipais, planos diretores de trânsito, transporte, de mobilidade urbana, né? Preservação de sítios históricos, código de obras, código de posturas, leis de uso e ocupação do solo, leis de sistema viário, estudos prévios de impacto de vizinhança, atividade de fiscalização, imposição de sanções, né? Então, para quem faz fiscalização, acessibilidade também, né? Legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico, a concessão e a renovação de alvará de funcionamento, também tem que estar garantida a acessibilidade, emissão de carta BITS, habilitação equivalente ou a renovação, né? Então, tudo isso para mostrar para vocês que na hora do projeto a gente tem que pensar na acessibilidade, na hora de tirar licenças, de ir atrás das documentações, é preciso comprovar a acessibilidade. Os conselhos regionais profissionais têm obrigatoriedade de assegurar que o profissional está atendendo a acessibilidade, então por isso na RT e na RRT a gente tem um item onde a gente tem que declarar o atendimento à acessibilidade, né, e ser responsável por isso, dizendo que a gente está respeitando essas legislações que eu estou apresentando aqui, a norma, tá? Lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão recebeu algumas novas regulamentações mais recentes, né, de 2018, um decreto federal que fala dos locais de hospedagem e tem todos os parâmetros sobre essa característica, um decreto federal sobre teatros, cinemas, auditórios, estádios, está escrito errado aí, em lugares similares também, toda a sua regra, além do que já está na norma, né, nesses itens, nesses temas. E o mais recente desse ano, que entrou em vigor esse ano, que é o Decreto Federal 9451, que fala da construção de edificação de uso privado familiar, multifamiliar. Então, que é uma garantia da acessibilidade que a gente não tinha até então, a gente só tinha para as áreas de uso comum nesses tipos de edifício e passou a ter a obrigatoriedade da acessibilidade na unidade mesmo, né? Então, com uma planta adaptada, tá? Esse é um tema, né? Todos esses são temas que a gente poderia desenvolver por horas para falar deles. Então, aqui vai mais o alerta para vocês, para quem ainda não está atualizado nessa legislação, para conhecer, né? E aí, falando de normas, a gente tem a 9050, aí eu trouxe aqui, tentando apresentar para vocês as principais legislações para vocês terem ciência e estarem sempre consultando. A norma 9050 de 2020, que fala de acessibilidade, né? A gente teve essa semana, eu vou ter um outro slide, eu vou explicar. Então, a gente tem aqui a 9050, uma edição de 2020, a 16537 de 2016, na sua versão corrigida de 2018, então tem que observar se você tem a edição correta, que trata de sinalização tátil no piso, e aqui a norma 15.599 de 2008, que fala na comunicação na prestação de serviço, também é relevante para a gente que projeta, não é só a prestação de serviço em si, mas tem pontos que vão trazer exigência de piso tátil, de mapa tátil, né, de sinalização, né, de recursos. Aqui algumas outras normas, a gente tem a norma de elevadores, e aí respondendo a pergunta da Shirley, existe uma norma de elevadores, tá? Que é uma norma Mercosul, né? Para o Nicolas que está aí, ele deve conhecer também, né? Ele atua no Chile. Então, essa é uma norma que traz os parâmetros para um elevador, qualquer elevador, e fala quais são os recursos de acessibilidade, né? Então, não existe um elevador acessível e um não acessível, são todos elevadores iguais. O que pode acontecer é a gente não conseguir adaptar um elevador, né, de um local existente, né, todos os elevadores, a gente adapta um e tal, se for impraticável, mas então, respondendo a pergunta da Shirley, todos os elevadores vão ter que ter o recurso, né? Pode ser que naquele edifício acabem desligando o recurso, né?
mas eles todos têm que ter, porque não existe fazer um elevador que não tenha os itens que estão previstos na norma. E aí temos duas normas que são traduções da ISO sobre plataformas de elevação vertical e de elevação inclinada. E aí, falando um pouco da nova norma, o que aconteceu essa semana, né? A gente teve a emenda da norma de 2015, tá? E a norma de 2020, que foi, né, publicada, ela equivale a NBR 9050 de 2015 com as correções que estão constando na emenda número 1. E isso cancelou a norma de 2015. Então, só usar a norma de 2015 não existe mais. A gente tem que usar a 9050 de 2015 junto com a emenda ou a de 9050 de 2020. O que é uma emenda? A emenda são as correções, são os ajustes dos itens que sofreram modificação. Não sei como é que está nosso tempo aí, se dá para explicar um pouco, né, avançar um pouco aqui nesse detalhe. Acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos, dá para a gente seguir. Tá. Então, assim, eu vou pedir para as meninas colocarem no chat um link do meu site, onde vocês vão poder baixar isso e vai estar lá explicado como baixar, né, por outros caminhos que não só o meu site, pelos canais oficiais, tá? E eu explico um pouquinho desse histórico, né? Quando a norma de 2015 foi publicada, veio muitos questionamentos para a BNT de erros que continha e de dúvidas de interpretação, né? Às vezes o texto está escrito de uma maneira e gerava uma dúvida, né? Quem foi participando da revisão da norma, né? Uma norma é construída a partir de voluntários, né? Participando de reuniões, eu participei para construir a norma de 2015 e para construir essa norma de 2020, vai sendo vai entendendo o objetivo daqueles itens como estão escritos, mas para quem não participou, às vezes fica a dúvida mesmo, então tem que ser clara a norma, não precisa ter grandes explicações. Como veio muita dúvida, fez-se uma compilação desses itens, colocou em consulta nacional de novo e começou novas reuniões para decidir, né? Então, é uma emenda muito grande, extensa, tá? Então, se você está habituado já com a norma 9050 de 2015 e quer entender só o que mudou, consulte a emenda, né? Agora, se você, né, não está tão habituado, já se apropria da 9050 de 2020 para não correr erro de ler uma coisa na de 2015 e esquecer de consultar a emenda, tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês, tá? De qualquer forma, é sempre bom ter todos os documentos para tirar qualquer dúvida nesse sentido, tá? Então, essa correção, essa 9050 de 2020, ela substituiu, né, e cancelou a 9050 de 2015. E aí, no link que elas passaram, vocês podem baixar, tá? Alguns conceitos que é importante, né? Pelo tempo que eu estou aqui, não tem como eu ficar explicando os itens técnicos da norma, né? Se alguém quiser, né? Como eu falei, eu dou vários cursos, então podem depois me procurar para a gente, até para tirar dúvidas. Eu estou no grupo do Licenciamento Brasil de Acessibilidade, então tiro dúvidas lá também, ajudo, né, nesses esclarecimentos. E, né, foi até a Shirley que me apresentou o grupo, né? Lembrando aqui um pouco isso. E aí, eu resolvi trazer alguns conceitos que eu achei que eram a chave para a gente entender um pouco melhor, né? Lembrar que a acessibilidade é garantir essa condição de usar, de alcançar, de usar o espaço, os mobiliários, os equipamentos, né? Pelas pessoas com deficiência, e que o desenho universal é uma concepção que tem que garantir que qualquer pessoa possa utilizar, tá? Então, uma coisa é a acessibilidade, que é garantir que as pessoas com deficiência consigam utilizar o espaço, e o desenho universal, que é uma nova forma de concepção, nem tão nova, mas é uma forma de concepção pensando numa diversidade, num público mais amplo. Lembrando, se vocês, né, prestarem atenção no que eu já fui apresentando,
O desenho universal faz parte da legislação, desde o decreto 5296 de 2004, reforçado na legislação de 2015 pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, nós temos que projetar com base no desenho universal, tá? O desenho universal ele é composto de 7 princípios, que são esses que estão na tela, né? Uso equitativo, uso flexível, uso simples e intuitivo, dimensão e espaço para aproximação e uso, informação perceptível, tolerância ao erro e baixo esforço físico. Então, quando a gente concebe um projeto, a gente tem que se perguntar se esses itens estão sendo atendidos. Então, não dá tempo de eu explicar detalhadamente cada um deles, mas assim, para a gente ter uma ideia. Uso equitativo, né? Não é um uso igual, porque não vai funcionar igual para todo mundo, mas tem que ser equivalente para todo mundo, né? Com a mesma qualidade, a mesma oferta, as mesmas possibilidades. Então, quando eu falo assim, eu posso ter uma entrada alternativa para pessoas com deficiência, eu posso ter uma entrada secundária, isso garante um uso equitativo para todas as pessoas, enquanto todo mundo pode ir para a entrada principal, né, que é a entrada que está anunciada no site da empresa e tal, porque só uma pessoa tem que se deslocar para um outro percurso, para uma outra entrada. Isso é uma distinção, né, uma segregação que está acontecendo. Então, isso é discriminatório. Então, por isso, esse é um dos princípios que ajuda a gente a tomar as decisões nos nossos projetos. Tá? Esses 7 juntos a gente tem que considerar para isso. Em qualquer decisão, gente. Elisa, acho que tem até uma pergunta bem interessante aqui, que eu acho que é exatamente o que você acabou de explicar, mas o Marco Antônio está pedindo para você falar justamente, né? Qual a diferença quando a gente fala acessibilidade e quando a gente fala desenho universal? Eu acho que, em resumo, é justamente isso. Quando se projeta, o ideal é pensar no desenho universal para projeto, né? Que atende à acessibilidade. Mas muitas vezes você tem um projeto que ele não foi constituído no desenho universal, né? Não foi iniciado com o desenho universal. E aí a gente tem que fazer adaptações razoáveis para atender a acessibilidade. Seria algum nesse sentido? Então, vou dar um exemplo que fica bem claro, eu acho que para entender essas diferenças. A acessibilidade num ônibus é você ter um ônibus que tem um elevador, né? Todo mundo já viu esse ônibus que tem um elevador. Então, a pessoa que tem alguma restrição de mobilidade, né? Que usa uma cadeira de rodas, vai parar o ônibus, vai descer o elevador e a pessoa vai entrar por esse elevador. Está garantida a acessibilidade? Está garantida a acessibilidade. Ela consegue usar o ônibus? Consegue usar o ônibus. A gestante, ela vai pedir para usar o elevador? Não, ela vai entrar pelo degrau. A pessoa com nanismo vai pedir para usar o elevador? Dificilmente. Pode, todo mundo pode pedir para usar o elevador, mas na prática, no dia a dia, não vão pedir, vão usar o degrau. Um percurso mais difícil para essas pessoas, que elas conseguem vencer. A pessoa em cadeira de rodas não consegue, então ela precisa do elevador. Então, esse é um recurso de acessibilidade. Agora, um elevador de piso baixo, esse é um recurso com caráter de desenho universal. Por quê? Não tem um item específico para atender uma pessoa específica. Ele foi concebido, desenhado, projetado, executado de forma que todo mundo vai ter a facilidade de não ter que subir o degrau, né? Então, todas aquelas pessoas que têm uma restrição de mobilidade, né, ou até uma pessoa cega vai também ter essa facilidade, porque não tem que enfrentar o degrau, né? E aquilo ali está disponível para todo mundo. Então, essa é a diferença entre a gente entender acessibilidade e desenho universal, né? A gente tem que garantir, né, acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas a gente tem que conceber tudo com base no desenho universal para entender que a diversidade está sendo respeitada, tá? Deu para entender? Acredito que sim. Vamos ver aqui se ele dá o retorno. Tem uma outra pergunta bem interessante aqui. O Carlos Caputino está perguntando, que isso é uma pergunta bem constante dos clientes, que é se existe direito adquirido na questão de acessibilidade. Então, por exemplo, se o imóvel foi regularizado na vigência da NBR 9050, se ele deverá novamente ser adaptado para adequar as condições alteradas dentro da revisão da NBR agora de 2020. Né, se as questões de acessibilidade têm que ser revisadas ou se ele pode manter
a adequação que foi realizada lá em 2000 com a norma de 2015, né? Lembra que eu falei lá que na Lei Brasileira de Inclusão que as edificações existentes têm que atender conforme as normas técnicas vigentes. Então, mudou a norma, tem que adequar. Claro que a gente não precisa sair desesperado fazendo, mas a gente tem que estar ciente que a gente está em débito, entendeu? Então, assim, eu posso contribuir até um pouquinho, porque exatamente as normas brasileiras elas funcionam um pouquinho diferente da legislação. Quando a gente fala em legislação, muitas vezes você tem a questão do direito adquirido, em lei, decreto, né? As normas você tem que realmente se adaptar. E aí é importante lembrar que o que acontece, toda vez que sai uma norma importante, uma revisão de norma como essa de acessibilidade de 2020, os municípios se atualizam. Então, toda vez que você for entrar com um novo projeto de reforma, toda vez que você for fazer uma adequação de segurança, por exemplo, que também conecta com acessibilidade, eles já vão exigir esse atendimento à NBR de 2020. Né? A norma, sim, realmente, é como você falou, tem que atender a mais atual. Sim, exatamente. Então, assim, se você trabalha na manutenção de um espaço, né, fique atento. Se atualizou, já verifica o que você precisa mexer ali no seu espaço para atender. Tem gente que ainda está na norma de 2004, né? Que já faz aí 16 anos. E agora a gente já teve a 2015, sim, já teve as considerações agora da de 2020. Então, isso é um ponto importante. Se a gente não tem esse parâmetro, a gente vai ficar lá num parâmetro que era... Eu acho que, de novo, né, é aquela a diferença que muitas vezes a gente tem que explicar para o cliente, no caso, ou quem é o proprietário, quem está com o imóvel, que muitas vezes é a diferença de você ter não, mas eu tirei o certificado de acessibilidade lá em 2004. Isso não te paralisa de manter uma atualização em relação à adequação da norma. Não é o fato de você ter um certificado lá atrás que você não tem que atender os outros itens da norma. Né? Eu acho que isso é super importante. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Como você está aí de apresentação, Elisa? Falta um pouquinho. Então, acho que eu vou esperar você terminar e aí eu volto para todas as perguntas. Acho que é melhor. Responde tudo, Tá bom. Então, aí, falando do termo, né, da impraticabilidade, isso, né, que se aplica a espaços existentes, a gente tem que entender que, por princípio, qualquer local novo ou existente tem que atender a norma em vigor, né, a 9050. Se tem algum item que você não consegue atender, como o caso melhor da norma, a norma tem alguns itens dizendo, para edificações existentes, onde há impraticabilidade, você pode seguir esse caminho, tá? Então, essa impraticabilidade, ela é uma impossibilidade de fazer daquele melhor caso, mas desde que isso seja comprovado, tá? Não é, eu acho que não dá para fazer. Foi verificado que tem ali um problema, né? Tem uma viga que eu não consigo alterar, então eu não consigo fazer. Né? Aí você tem direito a seguir para os itens que estão previstos na norma, diferentes do melhor caso. Então, né, falando um exemplo, você tem possibilidades diferentes de inclinações de rampa, mas ou de largura até de rampa, isso não é para ser aplicado, minha edificação é existente, então automaticamente eu posso ir para aquela inclinação, eu posso ir para aquela largura. Não, eu não consegui fazer daquela maneira, não tem espaço, tem um elemento que me impede de fazer isso, aí eu vou recorrer a esses outros itens. Né? Então é esse caminho que a impraticabilidade pode ser aplicado. Tá? Uso restrito também é um item que causa muito questionamento, tá? Então, a norma ela traz uns tipos de locais em que ela considera de uso restrito, né? E esses não são obrigados a garantir acessibilidade, né? Como, por exemplo, casa de máquinas, barriletes, passagem de uso técnico ou outros de funções similares. A gente costuma dizer que são os lugares que não tenham permanência de pessoas, tá? Porque se for um lugar, seja a portaria do prédio, que só tem uma pessoa trabalhando lá, é um local de trabalho, tem que garantir acessibilidade, é um local de permanência humana, tem que garantir acessibilidade, tá?
Estou falando de um depósito, né, onde fica, né, aquele arquivo morto. Não é um local que fica ninguém trabalhando lá, só se entra para buscar, né, para consultar algum documento. Então, esse é um lugar que não tem obrigatoriedade de ter acessibilidade. Tá? Então, não adianta escrever na planta que o espaço é de uso restrito, se ele não for de fato, a gente tem que garantir a acessibilidade. Tá? E além disso, né, essas foram as principais que eu indiquei para vocês, a gente ainda tem que seguir outras legislações federais, legislações municipais, legislações estaduais, resoluções. Aqui em São Paulo a gente tem, né, muitas resoluções da Comissão Permanente de Acessibilidade que complementam a legislação, Código do Consumidor, enfim, né, a gente não se restringe, como eu falei para vocês, a atender aquelas que eu já citei, mas tem que atender a todas. Aí, o espaço para a gente tirar as dúvidas, né? E eu já vou deixar aqui na tela meu obrigado, né? Porque essa era a minha apresentação. E os meus contatos, né? Aí vocês têm meu telefone, meu site, né? E o meu e-mail. Então, aí agora Vamos a gente pode entrar para as perguntas. Chuvas de perguntas aqui. Vamos começar aqui pelas algumas mais simples que você acabou de falar. A Valéria Caruso, ela perguntou quando entra em vigor a nova NBR, né? A partir de quando já tem que a gente se adaptar à nova NBR. E ela pergunta também se para salas para segurança de edifício pode ser considerada de uso restrito. A sala de segurança é um local de trabalho, é um local de permanência de pessoas. Então, geralmente tem, né, monitores, né, para acompanhamento, a não ser que seja um CPD, onde ficam equipamentos, né, mas se for área de trabalho, não é considerada área de uso restrito. Tá? Aquilo que você falou, acho que essa regra é bem legal. Se tem permanência humana, não é de uso restrito, né? Ou seja, se a pessoa permanece trabalhando no local, não é só equipamento que opera naquela área, né? Eu acho que talvez essa referência seja bem bacana. Se você decorar isso, você não vai ter dúvida, né? Você vai olhar o projeto e falar, né? Você vai fazer uma vistoria, você vai dar um laudo, você vai dar um parecer. Você usar esse conceito, você não vai ter dúvida. E sobre a entrada em vigor, ela já está em vigor. Tá? A outra já está cancelada, 2015 já está cancelada. Essa eu acho que é uma outra regra legal para quem trabalha com legislação também, exceto se tiver escrito na lei, essa lei entra em vigor a partir de 90 dias da sua publicação, exceto se tiver alguma regra específica, normalmente ela entra em vigor a partir da sua publicação, né? As NBRs. Exatamente. Isso é normal, a não ser que tenha alguma exceção descrita na norma ou na regra. Exatamente. Tá? A Fabiana está fazendo uma pergunta que na NBR fala para imóveis com até 2 pavimentos limitados a 150 metros, que não precisaria atender a acessibilidade nesse pavimento. Está perguntando se é isso mesmo e se a NBR de 2020 também mantém essa previsão, se você já conseguiu ver isso na NBR. Fabiana, posso estar enganada, mas eu acho que esse é um item do Código de Obras. Não me lembro se tem no 9050, se tem, é só especificamente sobre, eu acho que está também na NBR 9050, especificamente sobre sanitário. Então, não é que se aplica a não garantir acessibilidade, mas é um item específico de que você vai ter um sanitário num pavimento e num outro que é menor, né, de um limite de dimensão, não precisa ter o sanitário. É um item específico para sanitário. Não, eu acho que não teve modificação quanto a isso nessa edição, tá? Não é um assunto que eu me lembro, né? Falando dos assuntos que tem alteração na 9050, né? Vou citar alguns porque realmente de ontem para hoje não deu tempo de me atualizar completamente. Como não, Elisa? E assim, como eu participei das reuniões, mas faz muito tempo, já faz muitos meses, né? Não está tão fresco na cabeça, mas tem o tema da área de resgate na escada, né, que teve uma diferença entre a área de rotação poder estar interferindo no giro da escada, né, no fluxo da escada, então elas não eram concomitantes, agora pode, pelo desenho, né, está demonstrado. Piscina tem diferenças, formas de acesso.
que mais? Aliás, tem uma pergunta aqui sobre piscina, aproveitando. Acessibilidade em piscina em clube de recreação. Quais são os cuidados? A pessoa está perguntando. O Marcelo perguntou aqui se você sabe de Então, na piscina a gente tem que garantir o acesso à piscina. E aí esse é um dos temas novos, né? Ele tem um detalhamento, né? Sobre essa forma de acesso da piscina, atualmente agora nessa edição de 2020. Tenho minhas críticas, mas enfim, isso fica para outro momento. Mas é isso, teve alguma alteração, né? Ótimo. Tem mais uma pergunta? Pode falar. Não, e o que eu ia falar dos itens que sofreram alteração, né? Esses são 2 pontos. As calçadas têm alguma mudança de geometria de rebaixamento. E aí tem muita renumeração, tem muito textinho que foi corrigido porque estava escrito uma coisa na imagem, e no texto estava outra, então foi compatibilizado. Então, tem algum outro ponto importante assim lembrei, de corrimão, né? Que a gente estava na edição de 2015 medindo o corrimão a partir do centro do degrau, agora mede a partir do bossel, né? Da borda do degrau. Isso era assim na 2004, aí mudaram na 2015 e agora voltaram na 2020, tá? E algumas tolerâncias que foram inseridas na norma. Então, por exemplo, porta pode ter 2 centímetros a menos no vão livre, se aceita, né, até 2 centímetros de dimensão a menos. Corrimão também tem uma tolerância em relação às medidas. Então, tem algumas tolerâncias que foram inseridas e que né, facilita também para esses casos existentes, que às vezes você fala assim, nossa, faltou 2 centímetros para essa porta ser do tamanho da norma, né? Então, ok. Uma coisa que eu acho que é importante lembrar também é que toda vez que sai uma nova norma, muitas vezes as legislações ficam desatualizadas em relação à norma, né? E aí, por exemplo, a norma flexibiliza algumas coisas por mudança, mas a lei continua ainda com alguma regra um pouco mais restrita. Sim, e, de novo, aí tem que valer a mais restritiva, porque, infelizmente, não é o fato da norma ter mudado, se a lei não mudar também, a gente vai ter que atender os dois. Isso é super importante colocar aí como diferencial. Isso, e aí só respondendo a pergunta, né, sobre a diferença para os 150 metros, entender que, assim, é mais ou menos a ideia de que você tem um local que tem um mezanino e você não é obrigado a ter sanitário em todos os pavimentos. Então, ele permite que você tenha apenas em um pavimento, apesar de na tabela exigir em todos os pavimentos para esses tipos existentes, com uma metragem pequena, né? Mas, teoricamente, se você tem um mezanino com permanência humana, ele teria que ter um elevador, um acesso para esse mezanino. Não eximiria. Só tem uma questão, né, de uma complexidade nesse assunto, né? Para ser avaliado cada caso. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que sempre ir para o caso melhor, né? E entender as impraticabilidades. Né? Tem uma pergunta da Patrícia aqui, que é uma pergunta um pouquinho mais complexa, não sei se você vai conseguir nos ajudar, mas ela está dizendo o seguinte, que no caso de HIS, os 3% de unidades acessíveis exigidas ser obrigatório entregue pela construtora com todas as características construtivas, aí falando até em desenho universal, os espaços de circulação, barras instaladas, mesmo que sem a compra da unidade por pessoa com deficiência, se isso realmente é uma obrigação, né? Ou seja, ele é obrigado a destinar os 3% e deixar adequado, ainda que a pessoa que vai comprar não é uma pessoa com deficiência. Sim, sim. A legislação funciona assim, porque para garantir que exista, né? Porque se você fosse esperar alguém precisar, né? E até porque também o objetivo seria fazer um desenho universal, então aquilo seria útil ao longo da vida da pessoa. Se ela quebra uma perna, se vem morar uma pessoa idosa com ela, aquele espaço já está preparado para isso. Então é até um imóvel melhor. O que acontece muitas vezes é que o produto não tem a mesma qualidade, não está equiparado, entendeu? Quem projetou para atender a lei e fazer uma unidade que vai caber a cadeira de rodas e não pensando, né, numa unidade que seja tão boa quanto aquela outra, em que vai morar uma família com um X número de pessoas, em que você tenha, né, dormitórios isolados, né, que ela consiga ter todos os, né,
o mobiliário necessário para aquela residência. Então, às vezes, são produtos piores. Então, por isso que falar, poxa, mas mesmo não tendo ninguém, tá lá garantido para quê? Se fosse feito com boa qualidade, não teria por que a gente ter distinção ou alguém se sentir prejudicado por estar com um imóvel que tem adaptação, né? Ela vai se sentir com mais conforto, na verdade, porque ela vai ter mais espaços para poder receber as suas características ao longo da vida, porque a gente compra um imóvel, né, para morar por muito tempo, geralmente, né? E ao longo do tempo você engravida, né, tem filhos, envelhece, e tudo isso está ali funcionando Eu bem. acho que isso é super difícil também, que é essa consciência de que a acessibilidade não é só a pessoa, não é só o cadeirante ou o deficiente visual ou o surdo-mudo, né? A acessibilidade, eu gosto muito, eu lembro quando eu fiz o curso da CPA, que estava você lá e a Daniela, eu fiz com a Daniela na época, e isso, assim, me abriu muitos olhos, que era justamente, tipo assim, você está com um pacote na mão, você está com um braço machucado, enfim, você tem aquela mobilidade reduzida temporária, e você percebe a diferença de você estar num espaço onde existe essa acessibilidade, né? Acho que esse conceito também um pouco diferente. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui, eu vou deixar mais 5 minutinhos só para eu terminar, tentar fazer mais algumas perguntas aqui. E aí eu vou pedir desculpas se a gente não responder de todo mundo. Depois, se vocês quiserem entrar lá nos grupos de WhatsApp, lembrando que assim, né, a Elisa tem aí todos os compromissos dela, mas dentro do possível, não só ela responde, como outros profissionais que são especialistas em acessibilidade procuram ajudar lá nos grupos, tirando dúvida. E até falar que assim a gente tem 2 projetos bem legais da continuidade aqui do Licenciamento Brasil, três na verdade, eu falei para vocês que é a plataforma de consultores, que aí vocês vão poder, por exemplo, contratar a Elisa Prado para fazer atendimento por hora, enfim, ou por consultoria propriamente dito. E aí nós vamos ter o Fale com Licenciamento Brasil, que serão mesas redondas que a gente vai fazer até de 15 em 15 dias inicialmente, convidando alguns profissionais para tirar dúvida, para fazer discussões, para que as pessoas troquem justamente experiência. E nós vamos, até o final do ano, a gente vai estar lançando a nossa escola Licenciamento Brasil, e aí nossa intenção é convidar profissionais como a Elisa, que possa dar os cursos na plataforma, né? E aí cursos específicos, curso só de projeto, curso de relatório de vistoria, e aí ela vai conseguir trazer toda essa de repente um curso só de NBR, falando especificamente dos itens da NBR. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai poder contribuir com vocês aí, com o projeto Licenciamento Brasil como um todo, né? Tem mais uma pergunta aqui que eu acho interessante, que eu acho que é dúvida de todo mundo, eu sei porque eu ouço muito essa pergunta também. O Reginaldo Vidal, ele está perguntando o seguinte: se nos municípios diferentes de São Paulo, onde a gente não tem a CPA e tem TAC sobre acessibilidade, se é obrigatório atendimento na NBR 9050, com atendimento da acessibilidade em todos os andares de atendimento, ou somente no térreo. Ele está dando o exemplo justamente da regra da FEBRABAN, né? Eu tenho a resposta, mas gostaria até que você falasse aí, Elisa, para poder dar essa orientação. É complicado, né? Porque se faz um TAC que exige menos do que a legislação, né? Eu acho isso muito frágil, né? Até porque a gente pode falar aí de direito do consumidor, a gente pode falar aí sobre licenças de funcionamento, né? Vocês viram que eu falei, todos os documentos estão vinculados a poder... Então, a pessoa pode estar resolvida lá com o Ministério Público em garantir acessibilidade só num pavimento térreo, mas a prefeitura pode não dar uma licença de funcionamento, né? A prefeitura pode não conceder um alvará. Ela está escrito na legislação que ela tem que dar esses documentos só se for certificado de acessibilidade. E na norma, né, é complicado você estabelecer um TAC que diz assim, tá, só o acesso no pavimento térreo está atendido. Isso não está avaliando cada caso, as possibilidades e impossibilidades, né? Não é assim que a norma funciona, não é assim que a legislação funciona. Então, eu acho que esse tipo de atitude que a gente encontra, né, do Ministério Público para tentar resolver assim um grupo grande, não consegue ver as nuances de cada um. Então, eu acho muito frágil seguir com esse tipo de conduta. Eu acho que como um ponto inicial de tomar uma ação, né,
ok, acesso ao pavimento térreo, mas não termina aí, né? Porque todo o arcabouço legal diz que não se pode parar por aí, né? A gente está falando que a LBI garante o direito ao trabalho. Então, e aquelas pessoas que estão trabalhando no outro andar, como é que elas fazem, né? Elas vão ter que modificar de pavimento, né? Sendo que a sala de trabalho dela, os colegas estão no, né? Toda a atuação dela acontece no primeiro pavimento. Então, a gente não pode falar só da acessibilidade do visitante, né? Do cliente. A gente tem que falar da acessibilidade, né? Para o funcionário também. E aí isso envolve verificação como um todo. Só complementando, eu acho que isso entra num outro aspecto também, que a gente, como consultoria, muitas vezes a gente tem consulta de clientes que têm problemas trabalhistas em relação a isso, né? Não só ele ter que atender cota e ter que ter os espaços adaptados, mas também por profissionais que se sentiram discriminados em função de não estar numa empresa adaptada. Né? Então, é o que você está dizendo, entre o Código do Consumidor, entre a legislação trabalhista, entre o conforto, né? E a gente percebe que também quem investe em acessibilidade tem esse retorno de volta de alguma maneira, né? Bom, gente, tem mais um monte de pergunta aqui, Elisa, só que a gente já passou uns 15 minutos aí do tempo combinado. Eu vou super agradecer, deixar o convite para a gente fazer o Fale com Licenciamento Brasil exclusivo aí com a Elisa para tirar mais dúvidas. Tem muita gente nova no mercado, e essa troca é muito rica, né? Não só gente nova, porque a gente que também tem muitos anos de mercado tem dúvida o tempo todo, né? O tempo todo a gente tem que estar lendo e aprendendo de novo. Então, o que você puder ajudar com a gente na comunidade, super agradecemos aí. Agradeço a todos os participantes por estarem conosco. De novo, desculpa de não ter respondido todas as perguntas. Entra lá no grupo de acessibilidade, conforme a Elisa puder ir respondendo, ela vai respondendo. Eu tento ajudar um pouco, eu, a Tatiana, a Amanda, o time que tiver um pouco mais de conhecimento aí, consegue ajudar, tá? Super obrigado de novo, Elisa. Legal. Fique com Deus, boa semana. E, pessoal, amanhã nós temos a palestra com o grupo do Banco Mundial. Esperamos vocês aí com muita alegria. Vai ser um tema bem bacana e bem diferente para quem nunca viu, né, essa questão dos números, como que o Banco Mundial olha o Brasil em relação à dificuldade e facilidade de fazer negócio. Esperamos vocês, tá? Um abraço. Um bom descanso. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Elisa. Foi show, viu? Parabéns.